Então, pessoal, nós vamos começar já a analisar as paridades aqui. Igual eu comentei lá no grupo. As aulas vai ficar gravada. Eu decidi que vai ficar gravada. Se vocês quiserem ao vivo, depois nós pode marcar alguma ao vivo. Mas ao vivo eu queria fazer só aquela revisão, tirando dúvidas e perguntas, essas coisas, tá? Acho que vai ser mais organizado assim. Aí no caso, hoje nós vai ver o deverzinho de casa, né, que ficou de ontem. As análises de vocês que eu pedi. Você fez a sua, Luiz? Ô, mano, vou ser sincero pra você. Ontem eu fiz, se eu não me engano, um ou dois par. Aí eu tive que sair ontem de noite pra levar minha menina no médico. Aí acabou que eu nem fiz o restante, não. Acho que só faltou o link. Não, tá tranquilo. No caso, você manda a sua análise pra nós? Vou mandar, hein? Pera aí. Beleza. Beleza, como que hoje vai ser aula gravada, eu vou reestruturando os gráficos, os par, para vocês irem entendendo. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir cá e pegar os exemplos. No caso aqui eu não preferi pegar essa linha. Aqui na casa, Acabei de mandar o do SD Card aí. beleza. No caso eu já vou analisar a paridade aqui já. Fechou. Aí no caso eu não vou explicar as operações, as marcações. Eu vou explicar assim brevemente, sabe? Porque como é aula gravada, é mais tranquilo, você pode rever muitas vezes e tal. Aqui eu tô vendo esse canal aqui de baixa, né? Por conta que aqui o preço ele tava nessa lateralização aqui, nessa faixa de preço. Você tá compartilhando tela? Tá, não, né? Oh, perdão, eu só pus para gravar. Ah, não, tranquilo. Eu vou pôr aqui agora. Você está vendo aí agora? Agora. Fechou. O computador vai dar conta. Ó, o preço estava nessa faixa de preço de lateralização, né? A partir desse ponto aqui, eu não gostei desse canal dessa forma aqui. Não gostei. Então eu preferi só marcar esse canal aqui mesmo, de baixa. Aqui nós vai ter a nossa externa do preço. No caso, vai ser a externa da tendência, né? Que ela pode ser marcada até aqui mesmo. Deixar ela marcada aqui mesmo. Externa da tendência. Aqui foi a interna, né? Que no caso, lembrando, a interna é quebra de fluxo. E aqui teve uma entrada e tudo mais, mas eu não vou marcar porque ela já aconteceu, não preciso ficar sujando o gráfico. O preço criou esse canal aqui de correção, né? Desse movimento de baixo, movimento de correção. O primeiro indicativo que ele estava acabando essa correção seria a quebra interna dela, né? No caso aqui já teve a quebra interna. E a quebra externa também já aconteceu, que é a quebra da estrutura. No caso no Dow Jones aqui, como ele caiu muito forte, vai ver uma fibo nele. No caso aqui nós poderia pegar a venda aqui.
Porque aqui seria a quebra de quebra de fluxo, né? De continuidade. Que seria a reação da fibo, nós pegaria na quebra do fluxo que saiu da fibo já. No caso do nosso operacional, nós vemos isso em qualquer estrutura. Pode ser num canal, numa lateralização, no caso igual aconteceu aqui. Nós pegaríamos um exemplo, uma venda na perca do fundo que deixou abaixo da lateralização. Nós estaria vendido aqui. Aqui aconteceu até um stopzinho. Mas no caso, eu aguardaria o preço fechar aqui abaixo. Fechou aqui abaixo. O candle aqui abaixo. O meu alvo é esse. O alvo seria aqui o fundo da estrutura de alta que teve aqui. Alguém pediu para entrar aqui. Vou só aceitar aqui. Beleza, dá continuidade aqui. O SP500. Vocês desligam o microfone fazendo favor. Daqui a pouquinho nós já vai conversar todo mundo. Aí o SP500 ele veio aqui de um outro canal de baixo, da mesma forma que lá no índice Dow Jones. A externa da tendência está sendo aqui, por conta que ele fez aqui uma impulsão, correção e aqui uma impulsão. Então seria aqui a quebra da tendência. O preço formou um canal de correção, né, desse movimento de baixa, um canal de alta. Aqui teve a quebra interna desse canal. Eu acho que é o Killian. Ô Killian, desligou o microfone, fazendo favor. Falhou. Aqui teve a interna do canal. E aqui teve a externa da estrutura do canal. Quando faz a quebra externa da estrutura, a gente pega como alvo o fundo da estrutura em si. Que ele foi até direto, né? Ele não deu oportunidade para a gente vender junto. Ele foi direto. Aí no caso que como ele foi direto, o preço não teve força para fechar o preço abaixo desse fundo. Quando o preço não tem força para fechar abaixo do fundo, nós vamos aguardar a quebra da linha de tendência, né? Que no caso aqui foi formada. E busca como alvo o topo. Porque como ele não teve força para romper o fundo, o topo vai virar alvo nessa situação. E poderia ser que também, se o preço não consegue romper aqui com o corpo, o fundo vira alvo novamente. No caso aqui, eu até orientei, eu mandei essa aqui lá no grupo, eu até orientei para fazer o TP1 aqui na média móvel de 200, né? Que o preço pode descansar nela aqui, ó, e impulsionar para baixo. Mas no caso aqui, nós pegou o que? Foi o seguinte a venda. O preço quebrou aqui, né? O volume não está funcionando aqui agora, não sei porquê. O preço quebrou aqui a nossa linha de tendência. Nós esperou o preço vir descansar na média de 20. Ele pode vir descansar na média de 20 ou ele fazer uma correção aqui próximo. Só para demonstrar que ele teve uma correção, descansou, ele não está só impulsionando. Fechou aqui acima, igual aconteceu aqui. Você pode deixar aqui na pedra. Mas o que acontece? Se você deixar na pedra, o candle pode jogar só um pavio e voltar a descer. Mas aí entra na questão do tempo, né? Que você tiver disponível. Se você tiver tempo disponível para aguardar a vela fechar, você espera, você compra mercado. Se você não tiver tempo,
Você deixa aqui igual eu fiz, ó. Eu não peguei a entrada, que não deu tempo para eu poder entrar nela. Se voltar aqui eu entro. No caso aqui seria a nossa compra, né? Que no caso nós pode até entrar, ó, por conta que ela seria no fechamento do candle, né? Como aqui tá pagando 2 para 1, eu vou deixar meu stop nesse fundo aqui, ó, para aumentar um pouco o risco e retorno. No caso aqui, essa aqui eu vou entrar nela. Eu vou posicionar daqui a pouco, depois que eu acabar essas análises. O Nasdaq é a mesma coisa, só por conta que ele quebrou realmente o fundo. Então o nosso alvo aqui está sendo a parede do canal. E se quiser também ser mais conservador ou seguro, encerra na média de 200. Mas aqui eu vou segurar até a parede do canal. Pode fazer a parcial aqui na média de 200 também. Não vai ser ruim, mas eu preferi optar de não fazer parcial nessa. Não consegui pegar também, por conta que eu não estava em casa e não deixei na pedra. A estrutura aconteceu enquanto eu não estava em casa, então acabou que eu não peguei. Mas está seguindo o raciocínio nosso aqui, que seria a externa do preço, da estrutura. E a partir do momento, aqui no caso, ó, nós estava com um pouco de dificuldade para interpretar uma externa aqui, né? Que o preço deixou muitos pontos. Eu lembro que nós até colocou que seria aqui, ó, a externa. Mas acabou que o preço não deu continuidade. Como ele quebrou o fundo, esse é o último topo válido da tendência. Então ele aqui é a externa da tendência. Nós passou a externa para esse topo. Então nós segue comprado aqui no Nasdaq. Depois eu vou até anotar lá as que nós pegou e aqui as que nós não pegou. Aqui o preço não ativou a nossa compra. Aqui é a quebra interna. Nós pegaria aqui a continuação do fluxo, né? Que ele impulsionou. Nós acreditaríamos na correção dele já. Mas ele está impulsionando de novo para baixo. Então aqui não aconteceu nada. No caso agora nós vai aguardar ele reestruturar para nós comprar, tá? O preço está na parede do canal da tendência de baixa. E ele está muito esticado, então rapidinho, daqui um tempinho ele já começa a subir aí. Nós só vai aguardar. Se está com divergência, sempre importante estar observando isso. Então nós vou até escrever aqui, ó. JPN, tem que aguardar fazer a quebra interna, né? O Shao, meu TradingView tá começando a pagar minhas marcações. Deixa eu ver se só tá demorando a carregar. Bem provável que nós perdemos as marcações aqui. Mas eu passei que nós estaríamos comprado, né? Mas como ele tá batendo topo histórico atrás de topo histórico, eu preferi ficar de fora da entrada. Mas a entrada seria esse seguinte aqui, ó. Poderia pôr aqui o stop aqui ou atrás da média de 20. No caso nós estaríamos comprado nele. Minhas marcações perdeu aqui, mas por enquanto eu não estou operando esse par. Vou esperar ele fazer alguma correção, ele parar em algum alvo, fazer alguma coisa. Mas nós estaríamos segurando nele até aqui.
Esse aqui eu não vou fazer nenhuma coisa nele. Jinx, ele fez a quebra da estrutura, né, que é a nossa externa, a estrutura de alta, mas ele negou essa movimentação. A importância de sempre o que? Não só vender na quebra, né, aguardar a continuação aqui para vender. No caso, a gente espera um rompimento do fundo aqui para nós vender. Não aconteceu, mas evitou um stop aqui. O preço, então, ele decidiu perder essa linha de tendência. Nosso alvo seria a parede do canal de baixa. Nós nunca vai para um alvo que precisa quebrar uma estrutura, tá? Vocês têm sempre isso em mente. No caso, a nossa estrutura mais próxima está sendo essa aqui, então nosso alvo vai ser nela. Preço stop vai ser aqui. Preço fechou que é acima dessa região, pode ficar comprado. Se quiser deixar aqui na pedra aqui também pode deixar, só tem aquela chance que eu comentei, né? Ele pode deixar só um pavio e voltar para trás. Entra na questão de disponibilidade. GBP/USD, ele está dentro dessa lateralização. Nós não opera lateralização, nós só opera se ele vir sair daqui, né? Se ele vir, um exemplo, sair daqui, nós opera na venda aqui do preço. Aqui o raciocínio vai ficar o mesmo de ontem. Aguardar essa saída dessa lateralização. AUG JPY. Preço ele não fez a quebra externa. Ele só fechou com pavio. Mas o que acontece? Ele, como ele fechou só com pavio, eu vejo isso aqui como uma liquidez do preço, tá? Porque formou dois fundos nivelados. Então aqui eu vejo como liquidez do preço. Então eu ainda estou acreditando nessa venda. Mas eu preciso que também a estrutura do preço me mostre que ele quer cair também. Caso contrário, nós vai sair comprado. Vou tirar essa fibra aqui para melhor entendimento. Não, pior que eu vou até deixar ela, mas tá sem uma estrutura mais clara. Mas pode aguardar aqui só o fluxo realinhando, tá? No caso o fluxo realinhou, você observou, você bateu no gráfico que o fluxo realinhou, o TP1 no fundo, TP2 no fundo da estrutura, tá? TP2 aqui embaixo. Então vamos ver o outro par já. Áudio USD. Ele acabou estopando nós. A entrada foi nos 15 minutos. Ele estopou nós aqui nas entradas. Pois é, mano. Eu tinha te perguntado se a gente tinha errado a análise, você tinha falado que foi por causa do fluxo. Eu queria que você me explicasse essa parte Ah, aí. sim. No caso nós vendeu aqui, né, ó. Aqui, ó. O preço fechou aqui abaixo, certo? Aqui, no caso, é a quebra interna do fluxo, certo? Aqui seria, ó, o preço veio aqui, fez a quebra interna. Nós esperamos ele voltar na média de 20, tá vendo? Então aqui seria a nossa zona de quebra de fluxo também. Mas nosso gráfico, no caso nós estava operando aqui nos 15, né? Agora se nós olhamos no nosso gráfico âncora, Luiz, aqui o preço ele reagiu e ele deixou a nossa zona de quebra de fluxo aqui embaixo, ó. Tá vendo? Entendi, agora eu entendi. Aí no, vamos supor, nos 15 minutos, ele deixou a estrutura e foi stop. Mas no nosso gráfico âncora ele não confirmou a entrada, entendeu?
Aham. Não estava errada nos 15, mas no H1 não teve nem entrada. Então foi só um stop comum mesmo, não foi erro nosso não. No caso, o que, que aconteceu aqui, gente? Ele estava nessa lateralização, que é uma estrutura, tá? Estrutura é tudo aquilo que como posso falar? Um canal é uma estrutura, uma lateralização é uma estrutura, que é uma acumulação. Uma FIBO é uma estrutura, né? Que o preço trabalha aqui dentro dela. Vamos pôr assim, dessa forma. É uma ferramenta, é uma estrutura. O preço veio que um exemplo, reagiu aqui, você espera a quebra interna, que é a quebra do fluxo, e vende, entendeu? Isso também é uma estrutura. Então tudo que é algo é uma estrutura. No caso aqui nós vai ver mais essas lateralização, é uma fibo, é canal. Nós vai ver mais essas três coisas aqui. Ou então vamos supor a quebra da externa do preço, a quebra interna, nós vai ver essas coisas aí. No caso do preço aqui teve a quebra da lateralização, mas não conseguiu pegar essa entrada. Porque nós não tínhamos analisado o par, mas perdeu a entrada, mas a entrada seria aqui, ó, nesse ponto. A entrada aqui, stop atrás da média de 20 ou técnico. No caso eu gosto sempre de colocar técnico se tiver espaço. O meu alvo estaria aqui nesse fundo. TP1, como aqui não tem um alvo muito claro, eu colocaria em 50% da movimentação, né? Que eu sempre explico. Eu tinha pagado a parcial já. Aí eu sempre falo, pagou parcial, coloca o stop no 0 a 0. No caso nós tinha pegado parcial e o restante da entrada no 0 a 0 saía aqui. Se caso nós tivesse pegado a venda, né? O dinheiro estava no bolso. No caso nós pode trabalhar com uma FIBA aqui. Já rompeu 61.8, então descarta a FIBA. Então, aqui nós tem liquidez. Vocês vão ter uma aula sobre isso aqui. É o SSL, tá? Isso aqui é liquidez para os compradores, tá? Ó, não, desculpa. É liquidez, é isso mesmo, liquidez para os compradores. Por que é uma liquidez para os compradores? Os caras derrubam o preço, esperam o preço cair para capturar a liquidez e depois manter um movimento desse de alta, tá? No caso, eu vou esperar ele quebrar aqui. No caso, a externa seria aqui. Externa da tendência, né? Tá numa tendência de baixa aqui, né? No caso, nós aguarda a quebra aqui. Acho mais ideal seria aguardar essa quebra. Aqui o risco retorno também não vai compensar. Se quiser um exemplo, o TP1, TP2 lá em cima, fica a critério de vocês. Eu particularmente não gosto. Eu vou esperar quebrar a externa e seguir comprando. Agora, se caso o preço decidir ficar dentro do canal de baixo, nós vai aguardar. Nós temos dois cenários já em mente. Nós vamos aguardar essa quebra interna aqui do preço. Ele quebrando a interna, a gente aguarda ele fazer a correção e vende na quebra do fluxo. Que ele já quebrou o fluxo aqui, nós vai vender na confirmação do fluxo, tá? Então vai estar com dois cenários aí. Mas eu acho muito provável de ter queda aí. Porque o Eu tô. gráfico já foi subindo com o volume baixo, né? E Uhum. também botar numa parede de canal. Então, creio eu acredito mais na queda aí.
é interessante, ó, porque ó, o RSI já está começando a demonstrar aqui que ele está querendo virar, né? Mas como ele já está aqui pregadinho na parede do canal, se caso romper, nós já tem essa ideia aqui, né? De fazer. No caso, deixa eu já tirar o print aqui que eu vou mandar tudo de uma vez. O SDJPY. Eu não consegui pegar essa venda também, não consegui, porque eu não estava em casa. Mas nós tem a venda aqui, né, que é, é a entrada padrão, né, do nosso operacional, né. Teve a quebra do canal e a quebra da estrutura. Mas o que acontece? Se nós for vender aqui embaixo, ó, nosso stop mínimo tá aqui, ó. Não paga nem 2 para 1, que é o que eu espero numa operação. Me pagar pelo menos 2 para 1. Ela não me paga nem 2 para 1. Muitos vai falar, ah, mas é só você reduzir um pouquinho o stop. Mas isso é errado, cara. Se o stop, o lugar do stop tá aqui, tá aqui, não reduz stop para pagar 2 para 1 no mínimo, não faz isso, tá? Coloca o stop sempre no lugar certinho. Aí no caso foi a orientação que eu dei, né? Então nós vai caçar um outro ponto de entrada mais barato. Mais barato pra gente. Aqui eu aconselho reduzir para os 15, para nós caçar uma estrutura melhor. No caso, nos 15 já tá virando para alta, tá vendo? Deixa eu apagar essa fibra aqui. Tranquilo. No caso, nós estamos assim, ó. Ó, essa aqui é a externa da estrutura, tá? Essa estrutura aqui de baixo, né? No caso, o preço fez aqui a quebra. Ele voltou aqui, é aquela história, né? Você compra no rompimento do fluxo, né? Na confirmação do fluxo. Mas a externa da estrutura tá aqui na cara do preço. No caso é que eu sempre oriento, quando está muito próximo assim, ou se aguarda a quebra externa, ou você aguarda que o preço não rompa a externa. Ele vem aqui e joga só um pavio, estrutura aqui, você vende. Aí eu vou deixar os dois cenários aqui, que pode acontecer com nós aqui. Aguardar a quebra da externa, ou vender caso não for lá. Que não for questão de quebrar, né? Aí a venda vai ser na onde, Luiz? A venda vai ser lá no fundo. Vai ser o melhor risco e retorno para nós. O TP1 vai ser aqui, tá? Caso estruturar aí, alguém vê, eu não consegui avisar. TP1 é aqui, TP completo lá embaixo. NZD USD. Aqui eu orientei esperar o preço se estruturar, né? No estudo passado de ontem. No caso, nós tem esse canal de baixo. Nós está tendo esse canal de baixo. Nós está nessa canal aqui, né, de alta, que no nosso caso é a nossa tendência, né, do preço. Aqui seria a quebra da tendência. Se caso aqui tivesse quebrado o nosso canal de alta, nós buscaríamos um alvo aqui nessa externa de tendência. Mas o que eu estou mais acreditando que ele vai fazer aqui nesse momento vai ser quebrar e continuar seu movimento de alta. Agora que nós vamos entrar uma análise de contexto. O preço, ele veio aqui, ele bateu na parede do canal. Ele tem como alvo de tendência esse topo aqui, certo? Que o preço ele faz o que? Ele movimenta assim, né? Ou para baixo. No caso aqui nós já enxerga que aqui é uma impulsão, aqui é uma correção, ele vai impulsionar de novo.
É o que ele está mais mostrando para a gente. O que você pode fazer? Você pode comprar até a externa da estrutura. Você pode comprar até a externa da estrutura. Ou você pode, por exemplo, isso aqui é só a compra, né? Você pode jogar aqui como TP1, TP completo lá em cima. Eu faria dessa forma aqui, pelo contexto, sabe? Eu acreditaria já no rompimento da externa da estrutura. Devido a isso aqui, ó. Pegou na parede do canal, não teve força para quebrar aí. Ele vai aqui ficar, vamos supor, a média de 200 aqui vai ficar abaixo do preço, né? Então, no caso, ela vai vir aqui, ó, subindo junto com o preço. Eu pegaria essa compra dessa forma aqui. Sairia com a metade dos lotes aqui e o restante lá em cima. Isso aqui está sendo uma entrada muito boa. EURUSD. EURUSD não vai ter que estruturar ele de novo. Beleza. Vamos ver essa linha de tendência aqui do preço, né? De fundo para fundo. Eu não vou querer traçar a paralela da linha de tendência para formar o canal, porque não está nítido, não gostei. Observa que teve a quebra desse topo aqui, então esse é o último topo válido, esse que é o último fundo válido na tendência de alta, tá? Então no caso que foi uma quebra de tendência, no caso que vai iniciar uma tendência de baixa, já que nós está falando de uma estrutura maior. No caso, quem gosta, se alguém que gosta de trade mais longo, essas coisas, poderia estar vendida desse momento aqui. Stop estaria aqui, passou um sufoquinho aqui, mas estaria vivo na entrada. Poderia estar posicionado assim também. O alvo lá na parede do canal. Mas o que acontece? Você pode se posicionar assim, mas a entrada demora demais. Assim, eu não gosto, sabe? Mas você pode se posicionar assim. Eu gosto de trabalhar um preço mais assim, presente. Mas ver esse canal nítido aqui. Teve a quebra dele. Mas o que acontece? Aí entra a análise de contexto. Mas teve a quebra da externa da tendência. Então nós já sabemos que isso aqui é uma impulsão, uma correção. Nós já sabemos que o preço não tende a vir nesse topo. Aí o que eu indico quando você já tem essa ciência? Aqui está sendo a externa da estrutura. Ó, a externa da estrutura. A estrutura é desse canal aqui, né? Por que é a quebra da estrutura? Por conta que aqui foi o último topo válido. E esse topo é responsável por romper esse fundo e criar esse fundo aqui mais baixo. No caso, o preço aqui não deu continuidade, que é o que eu falei. Aqui quebrou, formou nessa zona de quebra. Quem deixou aqui deixou na pedra deixou errado, por conta que o preço ele tem que vir depois que ele quebra, descansar na média de 20 para depois nós comprar. Então no caso seria aqui, ó. O preço veio aqui acima, nós estava comprado, mas ele negou movimentação. Então no caso aqui seria a nossa quebra interna. Ó, quebra interna. E aqui seria a confirmação do nosso fluxo de baixa, que ativaria uma venda. Nesse candle aqui ativou uma venda. Stop no último topo do fluxo, né? Que no caso aqui fez assim. O TP você pode pôr aqui no fundo direto, ó. No fundo da movimentação. Se ele negou externo, ele vai buscar o fundo da estrutura. Aqueles que gostam de um TP mais completo, você pode pegar o TP1 aqui.
No caso, essa aqui eu vou entrar, viu, gente? Essa aqui eu já informo que eu vou entrar nela. Acabando de mandar as análises, eu já vou entrar nela. TP1 aqui. TP completo, parede do canal. Mas aí no caso, mano, que nem você falou que vai entrar nela. Aí no caso, que nem ela já rolou, né? Aí você vende mesmo assim? Vendo, porque meu ponto de entrada é aqui, certo? Aham, Eu vou pegar mais barata. entendi. Aí entra naquela questão, tipo assim, se eu tivesse visto acontecer o movimento e tudo mais, eu pegaria a venda aqui. Uhum, Como eu não vi, a possibilidade era o quê? Eu vender mais barato, igual que tá aqui na situação, ou eu ter que perder a operação. é, Entendeu? entendi, entendi. Aí aqui já não tem aquela necessidade de marcar esse canal aqui. Vai ficar sujando o seu gráfico, né? Porque se ele não teve força para quebrar a externa da estrutura, ele busca fundo. Então ele quer formar o quê? Um novo fundo. Quer cair. Que é até a favor da tendência, né? Você vai estar trabalhando a favor da tendência de baixa. Então sua operação vai ser melhor. No caso aqui eu vou até deixar escrito aqui, ó. Só vender. Só para ser resumido, né? Porque vocês já tá aqui, vocês entenderam o porquê nós tá vendendo. GBPJPY. Esse aqui eu não estruturei ele, né? Que eu lembro que o Luiz ia estruturar para nós. Eu até mandei a análise É, dele lá. mandou. Eu vou estruturar ele hoje. Veja ele nessa tendência de alta aqui. No caso aqui eu nem vou considerar tendência, tá? Porque tendência ele não tá numa. Se você observar, ele tá dentro dessa lateralização aqui, ó. Então no caso nós vai ver só estrutura, tá? Aí nós vai trabalhar com estrutura e fluxo. Essa interna eu não gostei da forma que ela foi feita, não. Não gostei. Foi muito curta. Não gosto de movimento assim. No caso eu vou só tratar a externa aqui, viu? Não vou marcar a interna. Ó, a externa da estrutura. Espera a confirmação aqui, né? No caso, voltar na de 20 e você vende aqui na volta. Mas você sempre lembra, coloca contexto. O preço impulsionou demais. É mais saudável ele ter vindo aqui, corrigir e você pegar uma venda na Fibo, né? Aí você fala, mas Luiz, ele veio aqui e já desceu. Posso pegar a venda? Pode. Você poderia ter ficado vendido já. Tá vendo? Não é só porque aconteceu, tá? Se aqui você vai ver, mesmo não acontecendo, vamos supor, esse movimento indo contra, eu ia falar a mesma situação. O preço impulsionou demais, dessa forma que ele só caiu reto assim, ó. Você espera a correção na FIBO, tá? No caso, eu vou marcar desse fundo aqui. Vou considerar isso aqui tudo como uma movimentação só. Vou aguardar ele pelo menos em 50% da movimentação. Ele saindo e confirmando o fluxo, nós vende, tá? Até o próximo ponto de liquidez, que no caso está sendo esses fundos. Aí você pode pôr um exemplo se você quiser, TP1, TP2 aqui embaixo. Sempre buscando alvo de liquidez, que é os fundos ou os topos. No caso, como nós está vendendo, nós está buscando os fundos. Vou só dar uma conferida no RSI. Tá começando a criar uma divergência, mas nada nítido. Agora nós vamos para as criptos, né? XRP. No caso, isso aqui é uma análise de estudo, então eu vou pular ela já, tá, gente? Nós vamos operar ela. O Bitcoin. Ó, aqui foi o cenário que eu até falei, ó. Acabei de falar lá, ó.
Isso aqui não tinha acontecido ainda, até coloquei aqui, aguardar correção em FIBO ou média móvel de 200. Por quê? O preço ele perdeu a externa de uma vez, ele não fez um movimento harmônico, ele só caiu. O preço não só cai, ele cai e corrige, para depois não funcionar de novo. Então aqui eu falei que não seria interessante vender direto. E quem seguiu a orientação não tomou stop, ó. Que ele acionou aqui, mas ele voltou estopando. Então o que, que nós vamos observar aqui? Correção do canal. Ó, correção em FIBO ou espera voltar na média de 200, tá? Eu acho mais prático esperar a correção em FIBO, que é muito mais simples de entender, muito mais tranquilo. No caso aqui nós pode até reduzir o time para nós entender melhor essa estrutura. Aí no caso você vem aqui, você já marca a estrutura do momento, tá? Porque o contexto em geral você olha no H1, sempre no H1, seu gráfico amplo. Eu vou até tirar essa parede de canal. Ó, no caso aqui você dá para observar que ele tá o que nessa acumulação aqui, né? Ó, o que que a gente aguarda? Isso aqui é uma estrutura de acumulação. Você aguarda aqui o rompimento dela e vende na confirmação aqui do fluxo, tá? Rompeu, descansou na de 20, você vende aqui no rompimento. Aí você vai falar, nossa Luiz, qual que é o contexto disso tudo? Se o preço está reagindo a FIBO, você tem essa impulsão e você já sabe que aqui está fazendo uma correção. Por que que eu falo que aqui é uma correção com tanta propriedade, né? Que o preço fez uma quebra externa. Ele já demonstrou para nós que ele já acabou esse movimento corretivo dele aqui dessa tendência, ó. Ele já acabou esse movimento corretivo aqui, impulsionou, corrigiu. E quando ele quebrou a externa aqui, ele confirmou para nós que ele já está seguindo seu movimento de baixo. Então a tendência, a direção nós já tem. A nossa entrada está sendo a favor da direção do H1. Beleza? Vou até colocar. Muito bem, por sinal. Sim. Ó, aguardar saída da lateralização. Você não pode pegar só porque seu setup bateu. Se fosse assim, cara, era só vender uma fórmula mágica e ganhar dinheiro. Mas não é assim que funciona. Tem que ter cenário, tem que ter contexto. O setup aqui bateu, mas foi stop. Um stop que foi evitado. No caso, as análises de hoje foi isso. Eu já vou encerrar a gravação, tá? E agora eu vou começar a tiragem de dúvida. Então a aula vai estar no YouTube. E falou, gente.